Querido Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia, Senhor, que Tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela Tua graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, pela adoção de filhos, ó Deus. E agora podemos, meu Senhor, orar a Ti, clamando, Abba, Pai. Ó Senhor, obrigado. Obrigado pelos privilégios, meu Senhor, da nossa filiação. Obrigado, Senhor, pelas responsabilidades como servos Teus. Amado Senhor, Deus bendito, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, guarda os meus irmãos na cidade, no sítio, opera em cada vida. Abençoa as criancinhas, a juventude, toma em tuas santas mãos, ó Deus, todo o teu povo. Pai querido, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos aprender um pouquinho mais na palavra do Senhor, no Evangelho, melhor, no livro do profeta Malaquias, o último livro da Bíblia, um livro cheio de palavras maravilhosas, um renovo, um mergulho na fonte da esperança. E é uma bênção a gente aprender. Malaquias capítulo 2, versículos de 1 a 7. Aqui o Senhor Deus envolve todo o seu povo para se levantar. Então, a leitura, Malaquias 2, de 1 a 7. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não puserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós. Amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz. E eu las dei para que temesse. Então me temeu e se assombrou por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Bendito o Senhor, Pai querido, que está nos mais altos céus. Nós te louvamos, bendizemos, te agradecemos, meu Senhor, pela tua igreja, pela leitura em tua palavra, Senhor. Guarda o teu povo, dá graça a cada um. Fala conosco, Pai. Amado e querido Deus, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo,
nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus amados irmãos, não é segredo para ninguém no mundo que houve, desde tempos imemoriais, uma espécie de domínio sacerdotal. Quando Israel saiu do Egito, Deus já tinha eleito o sacerdote da nação. Arão foi escolhido, chamado, eleito por Deus. E a linhagem de Arão se perpetuou. Era o povo de Deus, em aliança com Deus, sob a orientação divina. Aqui, apesar de toda a clareza e da visão, da revelação, da grandeza da comunhão de Deus com o seu povo, ainda questionaram o poder de Arão, porque alguém associou, principalmente o Coré e a sua turma, associou como sendo uma espécie de conluio familiar. Mas, quando Deus chamou Abraão, cerca de 2000 anos antes de Cristo, 500 anos aproximadamente antes do Êxodo, Abraão, ainda como Abrão, chega em Salém, a Jerusalém do nosso tempo, e já interagem com Melquisedeque, que era um sacerdote. E não se pode jamais negar que o sacerdócio, em muitos contextos e em quase todas as nações da terra, representavam a casta dominante. E quando Deus, que através do seu poder formou a nação de Israel, Deus chama o casal, Abraão e esposa, a dona Sara, faz promessa e 25 anos depois, Deus cumpre a promessa de um filho do casal. O pai com 100 anos, a mãe com 90, nasce um menino e Deus faz exatamente como prometeu. Passa-se os tempos, a nação é formada, a nação perde, e perde muito, perde o Reino do Norte, perde muito, depois perde o que tinha no Reino do Sul, como, por exemplo, toda a estrutura e o templo. E Deus, no final daquele período, já com a amarga experiência da provação, Deus promete. Deus promete dar cabo daquela dispensação e iniciar uma outra dispensação. E aqui, nesta leitura que fizemos, Malaquias 2, Deus está responsabilizando os sacerdotes. Veja como é importante ter a chamada de Deus, mas precisa responder ao chamado de Deus. E neste capítulo 2 de Malaquias, começa com esta mensagem direta: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se vocês não ouvirem, se vocês não propuserem no vosso coração dar louvor ao meu nome, honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei a maldição contra vós. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Meus irmãos,
Existe um exército gigantesco de número desconhecido, na maioria dos casos, pessoas com alguma dotação religiosa que estão sob maldição, porque são rebeldes, são infiéis. Eu não saio da minha igreja. Passei muitos anos dirigindo, praticamente não saía. Deus me deu a atividade do rádio e eu tive o privilégio, tenho o privilégio de ser ocupado. Sofri bem menos do que os outros. Deus conhece a fraqueza de cada um e Deus sabe absolutamente certo que eu sou fraco para embate com infidelidade, com perversos. Eu não dou um murro na mesa, como dizem. Vou entrar em dificuldade, em debate contra os discípulos de Deus, sejam eles amorosos ou injustos? Jamais. E o profeta Malaquias, revestido de poder, diz: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vocês. Vocês têm negligenciado, e se não mudar, eu vou lançar uma maldição contra vocês. Na verdade, já amaldiçoei a vossa bênção. Eu sempre fui muito cismado, sempre fui muito... Eu um pouco carnal, a bem da verdade, um pouco carnal. E eu nunca andei me agachando para receber bênção de estranhos. Amaziados ladrões, com mão suja de sangue, com impureza e injustiça, eu vou ungir outro, vá para lá. Mas não, nunca, eu sabendo, vou me abaixar para receber unção de ladrão, unção de pervertido, de perverso, não. Não. Em muitos casos não seria confiável nem a unção dos próprios que tinham autoridade e dever para me ungir no santo ministério. Imagina a unção de estranho. Imagina a unção de quem a gente só conhece a capa. Então, aqui, eu abracei esta palavra no meu coração há muitos anos, vou me render? Nunca. Já amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já estão amaldiçoados. Aí o sujeito levanta a mão para abençoar e lá vem praga. Aí para lá, coisa ruim. De jeito nenhum. Já tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso no vosso coração. Deus conhece, meus irmãos. Nosso Deus conhece o nosso gesto, o nosso silêncio, a nossa atitude. Deus conhece o palpitar do nosso coração. Deus interpreta as batidas do coração do ser humano. Então, meus amados, é só se aproximar de Deus, aproximar do trono da graça, buscar a resposta divina e fugir de tudo que é nocivo. Uma das coisas nocivas é unção de corrupto, unção de perverso, unção de quem divide o corpo de Cristo, a unção de quem macula o corpo de Cristo. Aprendemos nas epístolas, aprendemos com o apóstolo e doutor da Igreja do Senhor Jesus, para que tenhamos a capacidade e a graça de apresentar uma igreja sem mácula, sem ruga. Temos hoje uma denominação totalmente enrugada, mácula de toda a natureza, transformada em comércio, um pool empresarial, que o sujeito faz o que quer, comanda do jeito que quer, no segredo, na maldade, na corrupção velada. Então vai estender a mão para ungir outro.
E Deus diz para eles, aqui no versículo 3, eis que reprovarei a vossa semente. A pior coisa depois da condenação, a pior coisa que pode acontecer para alguém que se diz um servo de Deus, um cristão, é ter seu ministério corrompido. Eis que reprovarei a vossa semente, espalharei esterco sobre os vossos rostos. Sempre é um texto chamado textos difíceis da Bíblia. Mas havia no sacrifício, no culto judaico, o abater dos animais. E os abatedores de animais tinham que ser pessoas com perícia, muita perícia, para não cortar as vísceras dos animais. Se houvesse esse incidente, cortar a víscera de cordeiro, o cordeiro não servia para ser apresentado. Tinha que ser tirado as vísceras inteiras, cuidadosamente, para não haver nenhum derrame de corrupção ali, nem da bilis, nada. E o Senhor Deus diz, espalharei o esterco sobre vossos rostos. Aqui o esterco dos animais do sacrifício que os sacerdotes ofereciam. E depois, para juntos deles vocês serão levados. Ou seja, os animais eram abatidos e as fezes desses animais, as vísceras desses animais, eram levadas para longe, para fora do acampamento, para fora do arraial. Porque se deixasse aquilo ali visível para ser carregado por animais, para entrar em decomposição no santuário, era um terror. Então, não tinha como deixar aquilo exposto. Mas a atitude indigna dos sacerdotes requeria de Deus, como juiz, o espalhar das fezes dos sacrifícios sobre o rosto de quem sacrificou, já que eles estavam ignorando a conduta, ignorando a exigência de uma conduta digna para fazer a obra de Deus. O versículo 4 diz, então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi. Levi não se autoproclamou sacerdote. Os filhos de Levi não foram arrogantes, sacerdotes de si mesmo. Não, houve uma eleição. Houve uma decisão divina para eleger a casa de Arão. É algo grandioso que nós aprendemos. Ainda neste versículo 4, diz, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor, para que houvesse essa aliança com Levi. Eu enviei o mandamento. Aqui no versículo 6 diz, e a lei da verdade esteve na sua boca. A lei da verdade esteve na sua boca. No versículo 5 ele diz, a minha aliança com ele foi de vida e paz. A aliança com Deus. A minha aliança com ele foi de vida e de paz. E diz, ei, de que eu las dei para que tivesse meu temor.
Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. É um testemunho que o Senhor dá de Levi. Claro que o Levi nunca entrou no santuário, porque não tinha santuário. Quando Jacó desceu ao Egito, eles ofereciam sacrifício ao Senhor em Sicar, mas eram sacrifícios oferecidos em altar improvisado, porque não tinha templo. Os sacerdotes se portavam da maneira mais simples. Mas o Senhor Deus diz, neste versículo de número 5, que houve temor. A minha aliança com Levi foi uma aliança de vida e paz. E eu las dei para que me temesse. Então me temeu. Se assombrou por causa do meu nome. Quão grande é o nome do Senhor, quão profunda é a fé no Senhor, a comunhão com Deus. O profeta de Deus, reconhecendo a grandeza do Senhor e da sua missão. Aqui no versículo de número 6, ele diz: a lei da verdade esteve na sua boca. É Deus dando testemunho do Levi. Mas o Levi já tinha passado, claro, mas Deus toma o nome do Levi e cria a tribo de Levi, faz a tribo de Levi uma das tribos importantes, levando a arca do concerto e servindo a Deus. Então o Senhor qualifica esta aliança como sendo uma aliança que teria a aprovação divina. Do contrário, a aliança da sujeira, da coisa estranha, seria uma reprovação. No último versículo da nossa leitura, irmãos, ainda mesmo no versículo 6, ele diz: a lei da verdade esteve na sua boca e a iniquidade não se achou entre os seus lábios. A purificação, o serviço a Deus envolve tudo, as coisas pequenas. Andou comigo em paz e em retidão. Andou comigo no espírito de retidão. Esteve comigo no espírito de retidão. Neste texto, o Senhor traz a luz para os seus servos naquele apagar das luzes da antiga aliança. Porque dos lábios dos sacerdotes, devem guardar o conhecimento. Da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos, o mensageiro, na língua original, Malaque, mensageiro do Senhor dos Exércitos. Não tem como servir ao Senhor ignorando esta sua maravilhosa revelação valorizadora
dos bens intangíveis, do sacerdócio. Esta forma divina de valorizar a revelação, conforme o propósito do Altíssimo. O homem não interferiu aqui. O homem não interfere nisto. Decisão divina. Levanta o Malaquias, reveste o Malaquias, usa o Malaquias e, digamos, fornece os materiais. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar. Deus encha de graça os vossos e os nossos corações para servir a Deus com fidelidade. Vamos orar. Orar pela igreja, orar pelos aflitos. Tem muita gente aflita, a violência crescendo, as dificuldades aumentando. Muito embora existam os recursos aí trevosos para esconder a realidade, mas os pais de família, as donas de casa, que têm a mesma renda, a mesma fonte de renda, sabem o que está acontecendo nesta situação de corroer nossas economias, nossas liberdades, nossos valores. Amado Senhor, Pai Santo, Senhor da Glória, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Nós oramos a Ti, meu Senhor, suplicando pela igreja, dá graça ao Teu povo, opera maravilhas na vida da igreja, guarda os Teus filhos, guarda cada servo Teu, meu Senhor, guarda os que estão conosco neste horário, sustenta cada um, ó Deus, faz maravilhas para a glória do Teu santo nome. Nos dá, ó Deus, a capacidade, Senhor, de ouvir a Tua voz e nos dá, Senhor, a graça para proclamar, para que todo homem seja instruído neste caminho santo, nesta contemplação espiritual sobre o sacerdote como mensageiro do Senhor. Deus fiel, Deus bendito, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.